Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, também nas demais redes sociais, no nosso site bocnews.com. E lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VPWay no mesmo horário, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Vamos falar muito temas importantes do nosso dia a dia, que às vezes as pessoas passam totalmente desapercebidas, mas fazem parte aí do nosso cotidiano. Nossa convidada muito especial está vindo pela primeira vez aqui, Aline Mello, que é terapeuta sistêmica, especialista em desenvolvimento humano e constelações familiares, fundadora do Vida Sistêmica também. Aline, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada por me receber e eu poder falar um pouquinho do meu trabalho. Obrigada. Muito bem, Aline. Vamos falar muito, né? Que às vezes as pessoas, né? A gente que é leigo, né? Às vezes as pessoas falam, o que é a questão da terapia sistêmica? Como é que funciona isso? Até para as pessoas entenderem, né? Sim. A terapia sistêmica, ela é uma terapia, eu gosto muito de chamar de filosofia, né? Um estilo de vida, uma crença desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, ao longo aí dos últimos, olha, vou errar aqui, mais 40 anos, né? Mais talvez, onde ele pegou algumas metodologias terapêuticas, sociodrama, psicanálise, psicologia, e ele, como ele foi missionário, padre na África, ele começou a observar também como que eram as relações familiares e a importância na nossa vida do que acontece com o nosso sistema, de onde a gente vem, né, como seres humanos. Ele traz também sobre neurociência, sobre genealogia, como os traumas passam entre as gerações. E ele desenvolveu a constelação familiar, por isso que eu gosto de chamar de filosofia, porque ela não é como o estudo da psicologia, né? Mas ela traz ela é uma terapia breve, onde a gente olha para um trauma, uma pergunta específica. Geralmente um trauma que a gente não consegue acessar, que nós não acessamos facilmente, algo que nos incomoda, que a gente vê o sintoma, o comportamento, por exemplo, das crianças na escola, em casa, e a gente investiga através desse psicodrama, através de bonecos, através de representações de pessoas que a gente coloca representando pessoas da família, situações da família, e aquele cliente, eu não gosto de chamar de paciente, mas meu cliente, ele consegue entender a história dele, ou o programa, ou o trauma, por um novo aspecto. E isso traz a liberação que ele precisa para o trauma, para seguir em frente com a vida. Então, muitas pessoas olham e falam, nossa, mas é mágica, porque como assim? Eu tô lá representando a mãe de uma pessoa que eu nunca vi e eu consigo ter pensamentos, consigo ter ideias que trazem um alívio para aquela pessoa que está constelando, né? A gente se conecta à energia da pessoa que está ali, do campo morfogenealógico, que é essa esfera energética que a gente fica, né? Mas a ideia é uma terapia breve, no máximo 3, 4 encontros ali, pra gente entender algo que não tá rolando, simplesmente. Muitos terapeutas, muitos psicólogos, muitos médicos indicam a constelação familiar, por exemplo, quando eles estão precisando entender alguma coisa ali que tá no subconsciente, por exemplo. Então, a psicanálise ajuda muito o campo da constelação familiar. Muito bem, é interessante. Traumas que passam por gerações, que Exato. você falou. Como é que funciona isso? Gerações que passaram por guerras, gerações que passaram por traumas, né, familiares de bisavós, tataravós, enfim, outros.
Isso se reflete, isso tem a ver, você me corrija por favor, com a questão da regressão, de terapias passadas, tem a ver ou não tem nenhuma relação com isso daí? Não necessariamente, Sim. mas existem estudos da neurociência, né, que mostram comprovadamente, cientificamente, que, por exemplo, bebês que nasceram e não foram expostos à guerra, né? Os avós eles nascem com medo de conflitos, eles nascem com medo do barulho, né? E isso comprovadamente passou de geração para geração. Eu gosto muito de ser muito racional, sabe, Fernando, sobre isso, pra gente entender melhor. Quando a gente fala de um trauma também transgeracional, nós estamos falando de uma família que tem um certo tipo de comportamento, de ética e de moral que vai passando de geração para geração, né? Então, eu vou dar um exemplo muito prático. Se eu tenho um avô que veio da guerra, do Holocausto, por exemplo. Ele teve uma experiência que foi registrada em todas as células dele, né? No cérebro, no consciente, no inconsciente, no subconsciente. E a partir daquilo que ele viveu, ele vai se colocar na vida, ele vai ter comportamentos, ele vai ter valores, ele vai ensinar para o filho valores que permeiam essa dificuldade, esse trauma que ele viveu. Então, por exemplo, ele ensina para o filho que... é um exemplo muito banal, tá? Mas ele ensina para o filho que é sempre importante ter a despensa cheia de alimento. Porque na guerra, ele foi pego despercebido, né? Desprevenido e faltou comida, né? Então, aquela escassez de comida se reflete no filho também. Que aprende bom, eu tenho sempre que ter comida em casa. Como que isso chega no neto, às vezes? O pai, ele nem vai saber que ele trouxe esse trauma do próprio pai, né? Do avô, no caso. Mas ele ensina pro filho que ele não pode deixar a comida no prato. Sim. Porque nós estamos falando da mesma coisa na terceira geração, né? E o filho não aguenta mais comer, mas como ele não pode deixar a comida no prato, ele come aquilo em demasia e desenvolve obesidade ou tem algum transtorno alimentar, enfim. Quando a gente vai fazer a constelação desse neto, por exemplo, que ele fala, eu não sei por que eu como tanto, eu não sei porque eu não consigo me controlar perante a comida. Quando a gente olha para essas gerações atrás, a gente vai ver que o problema estava no trauma do avô no Holocausto que passou fome, ou seja, é o oposto, mas que gerou esse desequilíbrio no sistema, nas gerações, né? E enquanto isso não é visto, não é reconhecido, enquanto o neto não pode pensar, bom, peraí, eu faço isso inconscientemente porque o trauma lá de trás foi moldando a minha família para isso, mas agora, em 2025, eu posso entender que isso já passou, que eu não preciso comer demasiadamente, que a comida não falta, né? Posso cuidar da minha saúde. O avô não estava preocupado em cuidar da saúde, ele estava preocupado em sobreviver, né? Exatamente. Não sei se ficou claro, mas... Não, e se a gente pegar, certamente você não passou por isso, mas assim, a questão da inflação, né? Até os anos 80, né, as pessoas conviviam com a inflação, né, beirando aí coisa maluca. Depois, com o Plano Real, hoje, quando a gente fala em inflação, não tem nem comparação com o que as pessoas vivenciaram. E tinha muito esse hábito de estocar, né? Aí era outra pegada. Poderia ter uma relação lá atrás, né? Mas essa questão também de estocar, falou, tá o preço mais barato que amanhã já vai aumentar. Era uma loucura nesse sentido, né? Então também é uma outra pegada, né? Então, até entender isso daí, né? Que é importante, né? Que você coloca muito claramente essa questão. Quais são, né, além desse episódio, quais são os casos mais comuns aí que você se depara, né? Porque eu costumo dizer que a gente... E aí o choque de gerações, porque talvez no atual momento a gente está vivenciando talvez um momento ímpar na história da humanidade, que são várias gerações convivendo ao mesmo tempo, né? A gente tem os baby boomers, né? A geração X, Y, Z, Alfa, e agora estamos na Beta. Eu já perdi as contas, confesso. Agora na Beta, Millennials, enfim. Como é conviver com tudo isso daí, nesse cenário, Aline? Como é que é isso daí? Porque eu acho que é um momento único da nossa história, porque as gerações estão muito rápidas, né?
Exato, e as pessoas estão vivendo mais, os idosos estão com uma longevidade maior. Eu mesma em casa ainda tenho a minha avó viva com 88 anos. Então eu tenho filhas, minha avó tem 6 bisnetos. Eu não conheci meus bisavós, né? E minha mãe foi mãe super jovem, mas meus bisavós morreram com seus 40 e tantos, 50 anos no máximo, né? Eu vejo muito essa questão da transgeracionalidade, né? Presente especialmente nas escolas, né? Quando a gente fala da questão dos educadores estarem enfrentando desafios que eles não viveram, né? Hoje eu tenho 44 anos, minha filha tem 11 e uma 9, elas já nasceram digitais, né? Eu me lembro de vinil, de fita cassete gravada do rádio, e as coisas evoluem tão rápido, né? Mas eu acho que o principal desafio é a gente se colocar sempre na geração anterior e na passada para entender o que a gente vive hoje. Esse é o meu trabalho com mulheres, especialmente com famílias. Eu vejo, se eu puder fazer um recorte sobre as mulheres, né? Hoje as mulheres de seus 40 a 50 anos vivem numa era mais liberal, onde a gente questiona muitas preconcepções que as nossas mães de 60, 70 anos não puderam questionar. E as nossas filhas de 10 anos nem cogitam coisas que pra gente era natural. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu nunca cogitei se eu me casaria ou não. Pra mim era uma certeza. Sou mulher, logo me caso e tenho filhos. Eu casei, a família tradicional. A família tradicional. Era uma coisa assim, minha mãe, as pessoas, era sempre aquela brincadeira. Com quantos anos você vai casar? Quantos filhos você vai ter? Quem é seu namoradinho? Se namorar muito tempo, já fala, quando é que vai casar? Né? Isso era normal. Hoje em dia, primeiro que você não adultiza a criança. Existe um movimento grande da não adultização da criança, até com perguntas como essa, né? Eu lembro de ter 4 ou 5 anos e eu ter fotinho com um menininho que era meu namoradinho. Não faz sentido isso. Não existe nenhuma sexualização daquilo, né? Mas na minha cabeça era, bom, espera um pouquinho, quando eu tiver idade, então também tenho que ter um namorado. Isso faz sentido, né? Hoje eu cuido de não dizer isso para as minhas filhas, inclusive de dizer para elas que elas têm a opção de quando elas querem casar, se elas querem ter filhos. Então não existe certo e errado, só existe essa nova mentalidade que a gente quer passar pra frente, né? Não sei como vai ser com as minhas netas. Talvez com as minhas netas e bisnetas isso volte, porque tem um pouco desse ciclo nas gerações também, né? Exatamente. Os excessos acabam vendo, olha... Exato. Impor limites. Não estou dizendo nesse caso, mas assim, na vida, sim. O que pode tudo, às vezes, é perigoso. Sim, Aliás, eu acho que, falando um pouco dessa questão das gerações, hoje eu vejo os pais, e eu tenho trabalhado muito com os pais, né, na questão da parentalidade sistêmica, eles não sabem como ajudar os filhos, né, especialmente na relação com a escola. Esse é o meu foco do meu trabalho hoje, a minha especialidade, porque... Eles pendem para 2 extremos, ou a extrema negligência de limites, de educação, e olham para a escola como se fosse ela a única responsável a educar, né? E nós estamos falando que o conhecimento vem da escola, a criação, a educação vem de casa. Ou aqueles muito autoritários, né? Os negligentes, eles se culpam pela ausência, porque são mulheres que trabalham fora, são pais, né, que estão lá dedicados ao sustento da família, ok, isso desde sempre foi assim, mas tem os autoritários que então acham assim, bom, eu fui criado muito solto, então não deu muito legal, agora eu vou pro outro extremo da moeda, e nenhum dos extremos... traz completa satisfação para ninguém, né? Os filhos acabam trazendo esses sintomas, esse comportamento para a escola, e aí a gente vê professores, educadores sem saber como lidar com questões que não são deles, né? E muita violência, muito bullying crescente também. O meu trabalho, sabe, Fernando, é muito sobre isso, olhar para as verdades
por vários ângulos, né? Porque a minha verdade tem esse ângulo, a sua verdade tem esse. Exatamente. Qual é a verdade que a gente fala isso no jornalismo, né? Exato. São as várias verdades. Depende do ângulo que você olha. Um acidente de trânsito, por exemplo, depende de onde você está, você pode olhar que a culpa foi do motorista ou a culpa foi do pedestre, porque ele não viu que o sinal estava vermelho para ele, né? Enfim, mas desculpa. Não, eu gosto muito de trazer isso para os meus clientes, porque geralmente quando as pessoas procuram terapia, elas vêm com muita culpa, né? Por acharem que elas deveriam ter visto aquela questão sozinhas, né? Ou que, poxa, eu vi a minha mãe sofrendo num casamento infeliz, agora eu me caso e tenho também um casamento infeliz, eu deveria saber melhor do que isso, porque eu tenho instrução, né? Ou tô replicando com os meus filhos algo que eu não gostei da minha criação, mas enquanto a gente não traz isso para consciência e para entender da onde surgiu esse comportamento, né? O que isso trouxe de benefício para você ou de malefício, trazer para consciência. Então acho que a terapia sistêmica é muito isso, é olhar pro fato, pro que é, né? E a partir disso, o que faremos com isso? Né? Não adianta a gente também só olhar para o trauma sem o apoio para que haja um plano de ação em relação a isso, que às vezes é lento, às vezes é demorado e às vezes ele não é concretizado, né? Eu falo muito isso para os meus clientes, eu apenas coloco aqui o quebra-cabeça, mas é o cliente, é o paciente que tem que montar, é a família que tem que decidir se unir, mudar hábitos, mudar comportamento. Quando uma criança traz um sintoma na escola de comportamento, via de regra, é uma questão dos pais que precisa ser olhada e trabalhada, seja individualmente ou no casamento, né? Você falou muito bem a questão das escolas. E aí a gente entra no velho problema, né? Sim. Você tem os pais autoritários e tem os pais negligentes, né? Só que a escola, a gente sabe muito bem, as escolas, hoje elas estão, muitas delas, pegando uma responsabilidade que muitas vezes não lhes cabe nesse sentido. A gente teve, recentemente, o diretor, enfim, os que estão à frente da escola Parque dos Sonhos em Cubatão, e que foi considerada a melhor escola do mundo, aí, de uma mudança brutal aí na qualidade aí do ensino, tanto é que vai se transformar em escola integral em 2026, né? E a primeira escola do estado que será integral desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio. E aí essa questão de trabalhar em conjunto os educadores, os professores, tutores, como eles chamam, junto com os pais e as mães. Que boa parte é uma escola numa área periférica, boa parte dessas mães, principalmente, são mães solo também, né? Que também é outra realidade, você se depara com uma outra realidade também nesse sentido. Então, desse contexto, né, nesse mundo hoje muito fragmentado que a gente tem, como que a escola, e principalmente os pais, devem encarar a escola, né? Porque às vezes a escola é a única forma de mudança, né? Na vida dessas pessoas. E tá o exemplo dessa escola Parque dos Sonhos aí em Cubatão, que ganhou uma projeção enorme nesse sentido. Então, como que os pais devem encarar as escolas? Não como inimigo, mas como parceiro. Sim. Porque a gente sabe de casos, Aline, que infelizmente alguns pais estão entrando na justiça contra os professores. Exatamente. Então está virando já um clima de temor, né, por parte de muitos professores, educadores. Falam assim, poxa vida, é muito complicado, né? Como lidar com isso daí dentro desse cenário, desses tempos tão difíceis que a gente está vivenciando? Eu amo falar sobre esse tema. Não, porque eu fui diretora escolar agora até março, trabalhei no Senac São Paulo durante 20 anos e sou especialista em pedagogia sistêmica, que é o uso das constelações, da filosofia sistêmica na educação, justamente para a gente olhar para o equilíbrio entre o dar e receber, entre a hierarquia e o amor na educação, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa olhar e que a filosofia sistêmica olha é que a escola trabalha para a família. O cliente da escola é a família, não é só o aluno, não é só o pai, né? E quando a gente olha para esse aspecto, a gente entende que o aluno que está na escola, ele traz toda bagagem, toda a história de todo o seu sistema familiar.
Então, sempre que eu faço palestras em escolas, eu brinco com as professoras e falo, vocês dão aula para 20 alunos, mas quantos alunos tem em sala de verdade? Elas ficam, 22, tem auxiliar, tem a TO. Eu falei, não, gente, vocês têm 60 pessoas, vocês têm 20 alunos, 20 pais e 20 mães. Sim. Por mais que sejam pais desconhecidos, qualquer coisa que tenha acontecido, esta criança que está lá, ela é fruto de um pai e de uma mãe biológico. Não estou falando sobre a constituição da família, que também hoje é muito diversa, e isso traz ajustes na educação, importantíssimos, né, quando a gente fala sobre inclusão e diversidade. Mas a gente precisa olhar para que essas crianças, esses adultos, e eu vim agora de uma direção de escola de adultos, os meus alunos tinham Sim. de 14 a 80 anos, e nem por isso não continuavam trazendo para a realidade do contexto escolar os desafios que eles estavam passando em casa, né? Então, o professor primeiro pode olhar para esta demanda com amorosidade. Quando ele consegue fazer isso, ele também consegue entender que ele não vai dar conta do problema sozinho. Muitos professores acabam se colocando como super professor, super professora. Não porque eles não pelo desaviso, justamente pelo amor à educação, Sim. pelo amor à sala de aula, pelo amor aos alunos. Eles querem absurdamente resolver os problemas, mas que fogem da alçada da educação, né? E os pais, o contrário. Como eles também estão vulneráveis, também estão sem estrutura, sem base, sem apoio familiar, acabam dando para a escola uma responsabilidade que não é da escola. Sim. A da criação moral, da criação ética dessa criança, desse adolescente, né? E cada família vai ter o seu código, eu brinco isso, né? Eu falo, cada família tem o seu código, o seu livrinho de consulta que sai lá da maternidade. Na minha família, por exemplo, era muito ruim, vou dar de novo o exemplo da comida na mesa, tá? De deixar a comida no prato. Porque meus avós vieram da roça, porque o alimento faltava, e era isso, não, colocou, agora come. Já do meu marido, a gente brinca que logo cedo a gente descobriu isso, porque eu não quis mais o prato, eu dei pra ele comer. Ele falou, não, mas por que você tá dando pra mim? Eu falei, não, porque eu não aguento mais, eu não gosto que sobre. Ele falou, não, se você que teria que ter colocado menos. Tô dando um exemplo banal, Sim, mas claro. Que dentro de uma escola com 20, 30 alunos por sala de aula, nós estamos falando disso numa dimensão vezes 30 para um professor, né? Olhar ali. Fora isso, também tem um papel importantíssimo da gestão, né? Um professor Sim. que tem uma gestão que dá suporte, que ele confia, consegue fazer só o seu trabalho. A equipe tá junto. A equipe tá junto. Ele tem a quem recorrer, né? Ele sabe que se ele recorrer ao superior, ele vai ter apoio e não represália, né? Eu vejo muito isso. Nessa escola de Cubatão, eu li pouco sobre, mas eu entendo que eles implementaram algo que Paulo Freire traz muito bem, né? E também José Pacheco, da Escola da Ponte, que é um português que eu estudei bastante enquanto funcionária do Senac, que ele traz isso, todos são educadores. Todos, desde quem limpa o chão, a tia da cantina. Tem alguém mais importante do que a merendeira Sim. dentro da escola? Não existe. Eu falo que tem duas pessoas importantíssimas na escola. O tio da porta, o porteiro, que é a pessoa que eu, mãe, entrego meu filho. Eu não entrego meu filho para a professora. Sim. Eu não entrego para o diretor da escola. Eu entrego para aquela pessoa que está na porta e confio que ele não vai deixar meu filho sair, que ele vai estar bem cuidado, né? E a tia da merenda, né? Que alimenta o estômago. O professor alimenta a alma, a tia a merendeira alimenta a alma. Então, são muitas nuances, mas acho que para fechar a minha resposta, eu adoraria ver os pais mais presentes dentro da escola. Isso. Eu gostaria que as escolas abrissem as portas da escola para os pais entrarem. Né? Não só na reunião pedagógica, não só na festa junina, que a gente ama aí. Dia dos pais, dia das mães. Que isso daí já é o tradicional. E muitas escolas, por exemplo, hoje adotam o dia da família e tem outros momentos. Mas que tal um pai ajudar a pintar um muro? Isso já, na periferia, isso existe muito mais. Essa escola Parque dos Sonhos é um bom exemplo. Exatamente. Até por necessidade, né, Fernando? Quando a necessidade a estrutura da máquina pública é muito complexa. Exato, né? Muito complexa. No poder público, aí você tem que manda um memorando, queimou um chuveiro.
A velocidade, aí quando o funcionário vai lá ver, ó, queimou esse chuveiro, mas queimou esse também, mas só tem autorização para esse. Então eu só vou arrumar os 3 isso. orçamentos licitados só para cá, né? Entendeu? Então... Imagina a alegria de um aluno cujo pai foi lá e resolveu um problema da escola dele. Sim. E todos os amigos dele foram beneficiados por algo que o pai dele sabe fazer. Eu ia ficar felicíssima, né? Se meu pai, eu olhasse para aquele chuveiro, talvez só eu saberia disso, mas me dá um orgulho. Os filhos têm sempre muito orgulho dos pais, independente se são pais bons ou a melhorar. Eu não acho que existem pais perfeitos. Claro. Eu já me livrei dessa obrigatoriedade, mas os pais podem participar além de cobrar de lição, de fazer da vida escolar, porque a vida, eu gosto desse termo, né? A vida escolar é a vida, não é só a tarefa, não é só a prova, não é só a lição de casa. Isso traz mais pertencimento, traz mais equilíbrio, traz mais observação. O professor pode entender um pouco mais do comportamento de um aluno quando ele vê a família do aluno, né? Especialmente das crianças pequenas. E isso traz uma grandeza, né? Uma sabedoria, uma riqueza de detalhes e vice-versa também. O professor, o pai também, eu falo pai, mas eu estou dizendo, né, pai e mãe. E eu faço um parênteses que a filosofia sistêmica fala muito da importância do pai, do homem, na escolha da escola, porque o pai, na visão sistêmica, é quem manda pro mundo. A energia do pai é a energia de soltar. Sabe aquela coisa de tipo, solta a rodinha da bicicleta quando tá tirando a rodinha? A energia da mãe é uma energia de pra dentro, né? De acolhimento, de amamentação, de abraço. Então é o pai que deveria escolher a escola do filho, porque a escola é essa passagem pro mundo. Eu gosto muito de uma vez que eu ouvi isso, que é na escola que a gente pode errar. Na escola a gente pode acertar e errar, a gente tá aprendendo. No mundo depois, a gente vai ter pouca oportunidade de errar sem muitas consequências, né? Como adultos. Exatamente. Aline, ótima a sua conversa, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo comercial e voltaremos aqui no segundo bloco do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você.
Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco aqui do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidada a Aline Mello, que é terapeuta sistêmica, especialista em desenvolvimento humano e relações familiares, fundadora também do Vida Sistêmica também, que está falando muito sobre com vários assuntos importantes, até pegando pela sua experiência também na área educacional também, Aline. E a gente se depara hoje, e eu acho que esse talvez é um dos grandes desafios, não só para as famílias, mas também para as escolas, e aí tem muito nas suas palestras, certamente, quando a criança nasce com alguma dificuldade, algum problema, né? Que são as crianças atípicas, né? Sim. Que é uma crescente, é uma realidade crescente, tudo, e muitas vezes a família se desestrutura totalmente, sim. E aí começam as mães serem mães solos, literalmente, que são abandonadas, né? O Profissão Repórter fez faz um tempo, recentemente também, uma bela reportagem sobre esse tema, que a gente tem relatos que mães que simplesmente vivem para os seus filhos, porque a família também, e aí tem outros filhos muitas vezes que, né, ficam muitas vezes meio à mercê, assim, mercê, né, do irmão. Do irmão, da irmã, enfim, qualquer que seja. Que não é muito diferente também nas escolas também, que às vezes numa sala de aula também tem essa questão também. Como que você analisa isso dentro desse contexto familiar aí, que é algo que sempre teve, mas agora está muito mais, mais claro nesse aspecto, né? Esse assunto deixou de ser tabu, né? Está virando mais claro. E, infelizmente, muitas mães acabam tendo carreira solo, que os maridos simplesmente abandonam, os companheiros, enfim, abandonam. Quando já não acontece já na gravidez mesmo. Exatamente. Eu, em 2011, eu tinha acabado de chegar em Santos e eu trouxe para o Senac daqui de Santos um projeto que era uma turma especial de educação para o mercado de trabalho de jovens e adultos com deficiência intelectual. Nós fizemos parceria com a Escola 30 de Julho, com o Instituto Evolução, com mais algumas instituições especializadas em Santos, e eu aprendi muito. Agora, com a visão sistêmica, isso se corrobora um pouco, mas primeiro que eu via isso, muitas mães solos, os homens simplesmente vão embora, né? E, historicamente, não é uma opção para a mãe, né? Sim. O pai que vai embora é o pai que foi embora. A mãe que vai embora, se é que um dia ela existe, ela é execrada, né? Ela é massacrada por ter feito isso. Então, a mãe fica nessas situações e isso realmente traz muitas implicações para toda a família. Pela minha experiência, eu acho que cada família se se adapta a um jeito diferente de organização do estudo da escola desse jovem, adolescente, dessa criança. Primeiro, dependendo de qual é o grau de comprometimento, eu acho que eu nem posso dizer comprometimento, mas dependendo de qual é a deficiência, de qual é o laudo. Muitas pessoas hoje trazem um cenário tipo, nossa, mas antigamente, na minha época, não tinham tantos autistas, não tinha tanto laudo. Isso está tomando uma proporção perigosa na educação também, eu vejo, onde os professores se sentem como que eu vou dizer, cansados, extenuados sobre isso. As legislações estão surgindo, né? As obrigações, enfim, as obrigações, eu acho que isso é importante. A pressão cada vez maior. É. Mas não é que hoje os laudos são maiores, hoje nós temos mais tecnologias para diagnosticar as dificuldades, por exemplo, de aprendizado, né? Antigamente, o aluno que não aprendia, que tinha dificuldade, ele era burro, ele era relaxado, ele precisava apanhar para entrar nos eixos. Quantos colegas de sala nós tivemos que tinha realmente uma dificuldade escolar e não tinha o diagnóstico de TDAH, de dislexia, de descalculia, que hoje a gente vê e traz aí todo um aparato de suporte para esse aluno.
Mas o perigoso é que isso sobre só para o professor da sala de aula, né? Precisa de novo ser um trabalho conjunto entre direção, famílias e professores. Quando sobra só para o professor, é demais, né? Porque ele precisa dar conta de todos, é igual na família, exatamente, né? Exatamente o que você trouxe da família. Potenciado a uma sala de 20, 30 alunos, né? Essa mãe tem um desafio enorme de olhar para os outros filhos além daquele que já exige maior atenção, é inevitável, né? Não é uma coisa que dá para ela dizer, olha, eu vou olhar para todos igualmente, os irmãos precisam entender que aquele irmão precisa, e aí a gente deixa para os desígnios de Deus porque que isso aconteceu naquela família, né? Eu ia falar mais alguma coisa, mas é isso, é esse mix, né, entre família e escola. Eu vejo que todos sempre buscam a inclusão, né? O pertencimento, isso é muito sistêmico, né? Todos nós queremos pertencer. O primeiro grupo que a gente quer pertencer é a nossa família, né? Eu quero ter o meu lugar. Se eu sou a primeira filha, eu quero ter os direitos e deveres daquele lugar na minha família. Se eu sou a mãe, eu preciso me colocar como a mãe daquela família, né? E preciso ter autoridade ali perante os meus filhos, colocar limites, para que eles entendam que eles têm o suporte da mãe. A mãe que é muito amiga, o filho fica perdido. Mas e aí a hora que eu precisar de alguém para segurar o meu rojão, como é que vai ser? Mesma coisa que eu tava falando sobre a gestão nas escolas, né? Então eu acho que é um conjunto. Alguns alunos com dificuldades mais leves conseguem rapidamente, com reforço escolar, alguma coisa assim, ser trabalhado com uma terapia ocupacional. Muitas famílias eu vejo que também não querem, é muito dolorido para as famílias olharem para as dificuldades de aprendizado das crianças, porque isso implica em se revisitarem também, né? Existe um medo, por exemplo, de que isso aconteça também com o segundo filho. É uma dinâmica muito grande envolvida. Eu atendo muitas mulheres, muitas famílias, e as mulheres também tendem a se culpabilizar. Onde foi que eu errei? Exato, onde está meu erro? Exato. Mesmo que nós estamos falando de uma deficiência congênita, né? Nós não estamos falando sobre uma questão de criação, de valores ensinados ali. Realmente é muito sério, né, essa questão, e o papel da família, do pai também nesse sentido. E aí, obviamente, o impacto da ausência do pai, da figura paterna. Aí, não estou entrando, né, hoje as famílias, né, mas sempre há um impacto que você falou, que o pai, ele desbrava, né? Isso. Quando o pai se ausenta por N razões, como que isso funciona na cabeça de uma criança? E vice-versa, quando a mãe não está mais presente. É mais raro, mas às vezes a mãe acaba falecendo também, né? Sim. E como que isso, às vezes a substituição, às vezes por uma namorada ou namorado, enfim, como que isso na cabeça de uma criança, né? E para entender também um pouco dessa questão familiar, como que isso impacta? Nós todos sabemos que viemos de um homem e de uma mulher, né? Talvez não crianças, mas a partir do momento que a gente aprende sobre genética na 6ª, 7ª série, fica claro que viemos de um gameta masculino e um gameta feminino. Partindo por esse princípio bem de Darwin, a gente tem um lugar determinado do nosso sistema familiar. Nós somos filho de uma mulher e filho e filha, né, de um homem. Independente de quem faça a parte da criação, porque pode ser uma avó, pode ser um avô, pode ser um padrasto, pode ser um tio, pode ser uma família adotiva, pode ser uma família homoafetiva. São duas coisas separadas. Uma coisa é a família, o pertencimento à família biológica, e outra é a família, por exemplo, de criação. Então, não tem problema. O problema que eu vejo mais difícil é quando ninguém ocupa esse lugar na criação da criança, né? Esse é o maior dano, é quando essa criança está perdida. Bom, meu pai foi embora, e agora? Quem coloca os limites, né? Via de regra, se é um filho homem, então ele já entra no lugar do masculino da casa. Bom, isso ele pode fazer com 2 anos, com 3 anos.
via de regra, alguém vai falar da família, olha, agora você é o homem da casa. Tem muita criança que se transforma Quantas vezes, né, a gente ouve falar isso, olha, agora que seu pai morreu, ou que o papai foi embora, sei lá, agora você é o homem da casa. Exatamente, a responsabilidade com 10, 11 anos. Como? Né? 10, 11 Primeiro que ele já vai fazer isso automaticamente, porque ele vê o sofrimento da mãe, ele já vai, por amor a essa mãe e amor ao pai, porque ele também ama esse pai com todas as suas células, né? Se colocar a serviço desse casamento, dessa família sobreviver. Eu gosto muito, o meu professor uma vez ele falou sobre isso no mundo animal, né? No mundo animal, o que precisa para a sobrevivência da espécie? Um macho e uma fêmea. O filhote, ele é sempre o mais vulnerável. Por que as coisas com as crianças, quando acontecem, são tão traumáticas, tão difíceis? Porque eles são filhotes, eles não conseguem se proteger sozinhos. Na ausência de um desses provedores, protetores, e aí sim, de novo, independente se é o pai, mãe biológico ou alguém da família fazendo aquele papel, ela tá vulnerável ali. Um predador que vem, o que fica mais fácil para ele atacar? O filhote, né? E esse casamento, esse casal, ele vai precisar se manter vivo para poder de novo trazer, né, a longevidade da espécie. Essa criança, ela faz exatamente isso. Quando um dos dois sai, ela fala, não, peraí, tem um buraco aí, eu vou me colocar nesse lugar. E aí o desequilíbrio acontece, porque essa criança, isso pode acontecer com uma filha também. Né? Nós estamos falando não necessariamente só de gênero. Sim. Às vezes um pai que vai embora, a filha primogênita ou a filha, né, se coloca nesse lugar, né, de apoio, de suporte da mãe e vira a melhor amiga da mãe. Os filhos não são melhores amigos do pai e da mãe. Eles podem ter a melhor relação do mundo, mas eles precisam ser inferiores em tamanho e em responsabilidade, né? Porque senão eles vão sofrer consequências no resto da vida. Uma filha que se coloca como melhor amiga da mãe ou suporte da mãe, ela tá voltada para trás. Eu sempre faço essa analogia, né? Ela tá voltada para trás e aqui tá a filha dela, aqui tá o marido dela, né? Então, e muitas vezes abdica de um relacionamento. Abdica de uma vida, por exemplo, a dois, né? Eu tenho muitas mulheres que falam assim, mas eu não encontro um parceiro. E eu falo, quão disponível você tá para esse relacionamento? E aí a gente vai ver que existe um trauma ali de um pai que realmente foi embora. Às vezes um pai que está no casamento, mas está ausente, né? Está indisponível, está olhando, por exemplo, para uma vida que ele queria ter tido com outra mulher, uma ex-noiva. Isso a gente vê muito nas constelações, né? Um segredo, alguma coisa que não foi dita, que não foi explicitada, mas que a gente vê que causou uma dor, né? Que causou um desequilíbrio. E as crianças são os nossos maiores provedores de amor, né? A criança, ela tá ali, aquele papel, aquela folha em branco, só para dar amor e torcer para que esse casal fique junto, né? Por isso que as separações dos casais implicam muito na relação na escola, né? Às vezes a gente tem, às vezes não, muitas vezes a gente tem comportamentos de agressividade, de mordida, de bagunça, e quando a gente vai ver, é um desequilíbrio no casamento dos pais que o filho tá trazendo à tona, né? E aonde ele vai trazer à tona? Onde ele fica mais tempo, na escola, né? Até a violência, né? Até a violência, até o bullying, né? Seja de quem recebe ou de quem pratica o bullying, né? Na visão sistêmica, ambos, quem pratica e quem recebe, estão precisando ser vistos. Algo ali está em desequilíbrio, né? E via de regra na família, né? E a escola, ela é onde as coisas florescem, mas dificilmente, por exemplo, eu tinha alunos com uma questão de depressão muito forte, alunos adultos que chegavam a se mutilar e tal, e para mim aquilo era evidente que não era por nota na escola, né? Existia algo ali na família que nós na escola pouco sabíamos ou íamos ter dificuldade em acessar, porque era um aluno adulto, a gente não tinha acesso aos pais, mas que a gente precisava cuidar ali enquanto estava com a gente para que ele conseguisse resolver, né? Exatamente, aliás, esse tema, né, quando a gente fala desse assunto especificamente, que é a questão da automutilação. Da saúde mental, né? Da saúde mental, né? Talvez a gente está vivenciando, não que não fosse novidade, mas hoje com tanta internet, tecnologia, né? Tanta informação útil e inútil também, né? Que é uma preocupação também quando chega nesse ponto. Às vezes a ausência
de uma figura, né? Isso daí também foca nesse aspecto. Sim. E tem outra questão, a gente falou das crianças, mas também tem os idosos. Sim. Os idosos muitas vezes chegam no final da vida sozinhos, né? Porque perderam suas referências, seus amigos já foram embora. Os filhos, ou se não tiveram filhos, ou não tem qualquer relação. Sim. Ou também entra uma outra questão. Cuidar do sogro, da sogra, né? Como é que funciona também essa realidade nesse universo de alguém cuidar aí de um idoso ou de uma idosa, muitas vezes acamado, acamada, enfim, isso também numa família. Como lidar com isso daí também? Eu acho que é um dos grandes desafios da visão sistêmica das constelações, é cuidar de pais que envelhecem, que vão, via de regra, precisar de você como filho, e mesmo assim você não inverter os papéis, né? É muito difícil de explicar, porque caso a caso, né? Mas é algo muito mais mental do que atitudinal. Como que eu me coloco a serviço dos meus pais agora que eles precisam de mim, ainda na energia de filho? Como que eu tomo decisões por eles, uma mãe, um pai com Alzheimer? Você não pode deixar que ele decida pela própria vida, você vai precisar tomar essas decisões. Mas como dentro de você honra o estado de presença de filho, né? E não de cuidador ou não de pai, né? Daquele pai, daquela mãe, daquele idoso. A maioria de nós, e eu vejo isso pelo envelhecimento dos meus pais, a gente sente de algumas decisões que a gente os vê tomando, porque a gente queria que fosse diferente, a gente quer ir lá dar um chacoalhão neles e falar, olha, você me ensinou isso, olha o que eu tenho, né, que você me ensinou, agora você, na maturidade, está fazendo diferente do que você me explicou, né? Acho que eu vou ter essa resposta melhor daqui uns 40 anos, quando eu tiver os meus 84. E eu acho que as coisas da vida mudam de perspectiva na maturidade, né? Na velhice. E a gente precisa lembrar disso, os filhos. Os netos, então, mais ainda, né? E a gente estava falando sobre estarmos em diferentes gerações, né? A minha avó tem 88 anos. Eu não consigo imaginar como foi a vida dela, né? Na minha idade, com 44 anos, ela já era avó, eu já tinha nascido, né? Porque ela teve a minha mãe com 22 anos, minha mãe me teve com 22 anos. Então, na verdade, ela estava sendo avó, eu estava nascendo, ela com 44 anos. Hoje eu tenho uma filha de 9, né? Tô bem longe disso. A gente precisa tomar muito cuidado pra gente não querer ter, então, mais responsabilidade do que é necessário e deixar de desonrar a vida e a experiência que os pais têm, independente da idade, independente do comprometimento deles, né? Quando a gente consegue fazer isso, a gente também, como adultos, consegue se colocar num bom lugar para criar os nossos filhos. Tô falando da minha perspectiva, né? Se eu também me coloco como mãe da minha mãe, quem vai ser a mãe das minhas filhas? Porque é demais, às vezes. Sim. Quem é a minha prioridade? É minha mãe ou é minha filha? Convivendo simultaneamente. Simultaneamente. E além disso, eu tenho o meu marido, às vezes eu tenho uma sogra, eu tenho um sogro que eu tô me preocupando também, né? Eu vejo esse lugar de exaustão das mulheres hoje em dia, de precisarem ser multipotencial. E eu brinco, outro dia eu fui num evento e tinha um rapaz que ele levantou, só tinha mulher no evento, ele levantou muito corajosamente a mão e ele falou assim, eu queria parabenizar as mulheres que são multipotenciais, multitarefas. E todas nós, aquilo foi tão pesado pra gente, um homem dizer isso pra gente, porque a gente falou assim, mas a gente não queria, a gente só queria conseguir fazer uma coisa de cada vez, né? Mas é uma coisa também geracional, de que mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo. Isso traz uma carga, né? Porque via de regra é a filha, a mulher que cuida dos pais idosos, sim, ou a primogênita, né? Então briga com os irmãos. Isso. Esse é outro problema também, né, Aline? Quando você tem os irmãos, todos no final vão dividir o mesmo... E imagina um cenário onde eu sou a escolhida por ser a primogênita a cuidar dos meus pais, tá? Eles vêm morar comigo, vêm morar na minha casa, na velhice, ou porque alguma questão. Eu respeito ou não a vontade dos meus irmãos? Quem manda mais nas decisões da família com os pais? Eu, porque eu tô com eles na minha casa, ou é uma decisão igual?
É um grande desafio. É um grande desafio. Deveria ser uma decisão igualitária, né? Somos todos filhos. Mas não é assim que funciona. Se eu me vejo como maior porque eu tô cuidando deles na minha casa, e eu entendo, de maneira nenhuma eu quero desqualificar a dificuldade que é isso e a importância, mas é muito difícil ficar nesse lugar de tipo, olha, aqui eu sou só filha, então a minha decisão é compartilhada com os meus irmãos. E vai ser um balanço, eu converso muito isso com as minhas clientes, né? Gente, não vai ser todos os dias que você vai ter essa iluminação de vida, vai ter dia que realmente vai ser difícil ficar no lugar de filha, vai ter dia que seu filho fez uma baita de uma birra, de um negócio na escola, alguma coisa que você vai se rebaixar ali a 5 anos de idade também, né? Eu brinco que na pandemia uma vez eu perdi a estribeira com as minhas filhas e eu falei um monte e falei, quer saber? Larguei elas duas na sala, fui, me tranquei no quarto, deitei na cama, de repente não veio ninguém. Porque eu sou adulta da casa. Não veio ninguém. Eu como criança ia vir uma mãe, ia vir um pai, ia vir alguém, né? E eu me dei conta naquele dia, no meio da pandemia, que eu falei assim, meu Deus, eu sou adulta, eu tenho 2 filhas agora. Eu levantei e fui até a sala, e eu tinha feito um escarcéu, tá? Falei, elas vão estar super chateadas, chorando, porque eu dei aquele barraco. Elas estavam assistindo TV. Como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Ou seja, eu continuei sendo a mãe delas, elas continuaram me amando, porque eu brinco, você pode ser a pior mãe, as crianças continuam te amando, né? Então, a única coisa que a gente pode fazer é cuidar de nós, né? Da nossa consciência, das nossas questões, para que isso reverbere antes nos pais e nos filhos. Né? Perfeito, Aline. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você.
Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo a Aline Mello, que é terapeuta sistêmica especialista em desenvolvimento humano e constelações familiares, fundadora do Vida Sistêmica. Até pegando, já estamos chegando no final, Aline, Vida Sistêmica, como é que surgiu aí a criação do Vida Sistêmica, como que funciona, como é que não só nas relações familiares, que a gente já falou muito, mas também nas empresas também, Sim, que às vezes em organizações, tudo, né, que são os conflitos são diários, né, e às vezes as pessoas vivem mais na empresa do que em casa. Sim, ainda que tenha sim. Né, trabalho híbrido, tudo, mas ainda o trabalho tradicional, tem algumas profissões que você tem que estar em loco. Sim. Né? Então, como é que funciona isso? Como é que surgiu? O Vida Sistêmica surgiu dessa vontade de trazer o entendimento, o conhecimento sistêmico para todas as áreas da vida, né? Então, eu falo sobre a escola, sobre os pais, mas o ramo empresarial se funde com a questão profissional, né? Então, por que escolhemos a profissão que a gente tem? De onde veio esse talento para a profissão? Via de regra, vem de alguém da família, né? Eu faço essa constelação dos talentos com os meus clientes de transição de carreira, por exemplo, e coloco... De onde veio? Quais são os seus 5 maiores talentos? A pessoa fala, comunicação, trabalho em equipe e tal. Eu falei, mas com quem você aprendeu isso? Do que você brincava na sua infância? Via de regra, 99,9% das vezes veio da infância, de alguém que falou, da família. E também dentro das empresas a gente olha para as desordens, por exemplo, entre setores. Uma empresa, por que os nossos clientes foram embora? Por que a gente tinha clientes e agora não tem? Quando a gente coloca no campo, quando a gente olha, nós vamos ver para algum desequilíbrio, por exemplo, de um setor que está... com algum registro de alguém que foi demitido injustamente, né? E aquela empresa como um sistema vivo, né? Por que vale para a empresa também a constelação? Porque ela é um sistema vivo. Existe a hierarquia, existe o diretor, existe abaixo. A gente está falando de dar e receber, que são as 3 ordens do amor. Então, ninguém está na empresa trabalhando de graça, né? Tá lá em troca dessa mão de obra, que é o nosso tempo, e por um propósito conjunto, né? Eu gosto muito de fazer constelações em empresas para a gente olhar para esses desequilíbrios relacionais, às vezes até um segredo, a gente estava falando de segredos de traumas, se é uma empresa familiar, por exemplo, às vezes um trauma do fundador, da família que gerou aquela empresa, reverbera ainda na empresa depois de 50 anos. Né? Por que a gente não consegue expandir? Porque o sonho do proprietário, do fundador, do mantenedor não permitia isso, para ele tá bom aquilo. Quem que vai contra esse sonho, né? E é uma coisa invisível que a gente não consegue ver a olhos nus, né? Existe um business plan bom, existe uma prosperidade, uma demanda do mercado, mas algo não vai para frente, né? Então, a visão sistêmica, quando eu falo do Vida Sistêmica, para quem quiser seguir lá no Instagram, eu falo de todas as áreas, porque elas se complementam, né? Quando eu falo da empresa, por exemplo, do mantenedor, com certeza isso veio do sistema, do pai e da mãe, que refletiu na empresa, que talvez refletiu na escola. Então, hoje esse é o meu trabalho. A maioria do meu público vem através das questões escolares e da parentalidade, né? Mas como tá tudo interligado, né? A gente acaba passando aí por todas as áreas da vida. É importante que você está falando justamente. Tem até o dono da Amazon, né, o Jeff Bezos, passa justamente isso. Ele pegou, na realidade, foi o padrasto dele, pegou toda a ideia do padrasto dele e acabou levando aí com essa questão da perfeição. Ele é um perfeccionista e levou isso, aí obviamente questionamentos aí trabalhistas lá nos Estados Unidos, mas levou isso à perfeição dele nesse aspecto. E até pegando esse gancho, como é que funciona quando você junta família e empresa, ou seja, uma empresa familiar e uma empresa não familiar? Porque você pode também trazer pontos positivos e pontos complexos, né? Porque às vezes os pais montam uma estrutura e querem que os seus filhos sigam. Sim. E às vezes nem sempre isso acontece. Esse é o B.O. básico da questão familiar, né? Como que é a sucessão nas empresas familiares. Eu lembro e as relações também. E as relações, eu lembro muito bem de uma constelação de empresas que eu fiz, que veio
o pai, que era o dono fundador, 2 irmãos homens, que eram os diretores, enfim, ali, e eles vieram trazer, porque eles queriam expandir o negócio, e não estava rolando, tinha algum impedimento e tal, e a gente colocou isso no campo, e eu perguntei, eu falei, são só esses filhos que você tem? Perguntei pro pai. Ele falou, não, eu também tenho uma filha, mas eu falei, ela não trabalha na empresa? Pensando numa empresa. Trabalha na empresa, mas ela faz outra coisa. Eu falei, oi? Não. Por quê? Por que ela faz? Né, veja, se a gente já olha e vê alguma coisa ali. Se são 3 filhos, por que ela não foi nem cogitada a princípio? E assim, pra resumir muito, essa filha era a que foi colocada ali, que a gente viu que tinha mais força de expansão, de liderança. Ela que é a energia do filho mais novo. Você tem filhos, Fernando? Não. Porque a energia do filho mais novo é caótica, né? Por quê? Porque ele já é liberado dos outros filhos. Os pais já estão muito mais condescendentes, os pais já estão, vai lá, faz, do chão não passa. Então, imagina para uma empresa uma energia de expansão, de inovação, de tendências, ela tinha tudo a ver, né? O primogênito cuidava do que já estava estruturado. Manter o status quo já. Exato. Então, assim, cada filho tinha ali uma função, mas ela estava excluída. E por isso que a empresa não aceitava a exclusão, né? Como a família não aceita também a exclusão. E foi muito legal, porque aí isso foi visto. O pai fez uma cara de como se ele tivesse visto uma eureka, assim, nossa, é verdade, é mesmo, eu tenho uma filha ainda, né? Pra ajudar. E aí a questão de que ele apostava nos meninos homens, e pra ele também foi uma quebra desse paradigma, né? De criação, de que uma mulher podia levar a expansão da empresa que ele tinha criado. Foi muito bonito, foi muito bonito. Expandiu? Expandiu, então, foi muito legal. Muito legal, muito aí o resultado foi altamente positivo foi. Nesse sentido. Muito legal. Isso quando dá tudo certo. Quando dá tudo certo, exato. Também, né? Também tudo não são só flores, né? Às vezes eu acho que os exemplos que eu trouxe foram de sucesso, mas existem alguns casos onde, se esse pai tá irredutível, mesmo que isso seja visto, ele fala, não, pra mim não, mulher aqui, né? Não, deixa ela no que ela tá, as coisas também seguem o fluxo, né? Também tem desfechos diferentes. Claro, né? claro. Muito bem aí. Aline, eu quero te agradecer muito a sua participação, seus esclarecimentos. Obrigada. Sucesso aí também, né? Você que não é santista, adotou a cidade de certa forma, voltou pelo Senac também. Exato. Está de volta a Santos. Parabéns aí pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua presença aí. Obrigada pela oportunidade de trazer um tema tão diferente, tão inovador, às vezes envolto em alguns mitos, alguns esclarecimentos. Eu adorei a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse trabalho, que é meu, mas de muitas colegas também, e que serve à vida, serve à expansão das pessoas, de consciência e de melhoria de qualidade de vida, né, para quem procura também. Muito Obrigada. Bem. Eu que agradeço a Aline Mello aqui, que é terapeuta sistêmica, especialista em desenvolvimento humano e constelações familiares e fundadora do Vida Sistêmica. Quem tiver mais interesse em conhecer o trabalho da Aline, está disponível no Instagram dela, Vida Sistêmica. @Vida Sistêmica. @Vida Sistêmica. Isso. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Lembrando, reprise, a qualquer momento você pode assistir o nosso programa pelas nossas redes, nosso site bocnews.com, e reprise às 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.